Olá, professor de Escola Bíblica, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de adultos. Eu sou o professor Adriano, trabalho aqui na cidade de Blumenau com Escola Bíblica há alguns anos e também estamos auxiliando na coordenação da Escola Bíblica aqui na cidade. E hoje eu estou aqui com você para a gente tratar da primeira lição desse terceiro trimestre de 2018, que a gente vai tratar de um livro que eu digo que tem uma importância na história de Jesus, né? Tudo que a gente fala, mesmo que seja no Antigo Testamento, nós temos sempre que fazer essa ponte entre o Antigo com o Novo, entre o Antigo com Jesus, porque agora o que nos importa é a graça que há em Jesus. Mas é importante nós conhecermos o livro de Levítico, porque aqui há o princípio de muitas coisas que nós vemos depois lá na realidade ou na época de Jesus. Então, nesse trimestre, vamos trabalhar sobre esse livro. E o meu objetivo hoje aqui com você não é passar o que está na lição. O que está na lição você pode pegar, né? Eu acredito que você, como professor, já pegou a sua lição, fez uma leitura sobre ela e você já tem uma noção mais ou menos do que é o assunto. Mas o que eu vou trazer para você aqui é um pouco além do que nós temos na nossa lição, algumas informações, algumas datas, alguns termos, algumas divisões que há dentro do livro de Levítico, para você conseguir assim incrementar um pouco mais a sua aula e colocar um pouco mais de informação. Então, para começar, a gente faz a primeira pergunta, né? Poxa, o que significa a palavra Levítico? Da onde que vem, o que esse livro vai tratar só pelo tema dele? Só lendo o nome dele, o que vai remeter? Bom, vamos ver a origem da palavra Levítico. Eu não sou especialista em hebraico, em grego, aramaico, nenhuma coisa assim, mas um dia serei. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver se eu acerto as palavras com você, tá? Ele vem do termo hebraico chamado vaikra, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Ou do grego leutikon e também do latim levíticos. E basicamente esses termos remetem à mesma coisa para nós hoje, que é um livro que faz referência direta aos levitas, Levítico, levitas, que os levitas eram aqueles que tinham as responsabilidades santas perante a nação de Deus. Era todos os descendentes da tribo de Levi, né? E Levi, que era filho de Jacó e Lia, e eles tinham o papel de cuidar de tudo que era relacionado à questão de adoração, de sacrifícios, do templo do Senhor. E esse livro de Levítico, a grande maioria dos seus textos são basicamente o quê? Instruções de como os rituais deveriam ser feitos, de como a moral do povo deveria ser e como as leis também que haviam sobre o povo deveriam ser. Então Deus deixa esse livro como uma instrução para o povo de Israel. E através da prática dessas regras, desses preceitos que Deus deixou, o abandono ao pecado e a busca pela santificação, o povo poderia ter uma forma de se aproximar de Deus. Então Deus deixa todos esses preceitos para o quê? Aproximar o povo novamente dele. E agora aprofundando um pouco mais no hebraico, só para a gente ter uma informação antes, o Pentateuco, né, isso é uma coisa que talvez você saiba, né, mas se não souber ou souber é bom a gente frisar isso e você até passar para os seus alunos o que é o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E há um consenso comum que todos esses livros, esses 5 livros, foram escritos por Moisés. Há alguns estudiosos que dizem que talvez não, alguma coisa assim, mas o consenso geral é que Moisés é o autor desses 5 livros. E os judeus chamam esse Pentateuco de Torá. É basicamente a base da lei judaica. Ali está toda a história do povo judeu, dos preceitos judaicos, está tudo registrado nesses livros. E uma coisa interessante é que todos os livros do Pentateuco, sem exceção, o nome que é dado aos livros se refere ao primeiro versículo desse mesmo livro. Por exemplo, o livro de Gênesis, que a gente sabe que é o livro do princípio, o primeiro verso vai falar assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o nome do livro tem tudo a ver com o primeiro versículo. Êxodo, que muitos de nós vemos como saída, a questão da saída do povo do Egito, né? Mas para os hebreus, na questão hebraica, no caso, tem mais a ver com o nome de pessoas que foram para o Egito. Porque o primeiro verso do livro de Êxodo vai falar assim: esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel
que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Então, eles vêm mais como o livro dos nomes daqueles que entraram no Egito. E Levítico tem a visão do significado de chamou o Senhor. Deus começa a chamar o povo. Porque no primeiro verso diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, isso é apenas uma coisa que você pode colocar para os seus alunos, que é interessante. Não coloquei os outros, fiquei só até Levítico para não aqui aumentar muito o nosso conteúdo. E agora, algumas curiosidades sobre o livro de Levítico. Essa primeira curiosidade eu acho muito importante você frisar com seus alunos. A maioria dos capítulos, do 1 ao 7, do 11 ao 27, são discursos de Deus a Moisés no Monte Sinai. Então isso é algo interessante. Não é um livro apenas onde nós temos o autor humano, Moisés, inspirado. É um livro onde nós vemos Deus ativamente falando. Nós vamos ter diversos livros na Bíblia que são, todos os livros da Bíblia são inspirados. Em alguns momentos o Senhor fala, mas no livro de Levítico há o quê? Muito Deus falando. Na maioria dos versículos, basicamente ele fica ali alguns quatro capítulos que não há o nome Deus, mas em todos os outros fala, e o Senhor falou a Moisés. Então Deus ativamente está falando nesse livro. E esse livro dado por Deus, ele tinha como objetivo o quê? Deixar instruções e regras para o povo escolhido por Deus, os hebreus, pois vinham de um longo período de vivência do Egito. Então imagina, o povo já estava numa escravidão há muitos anos, esse povo foi escolhido por Deus, então Deus tem preocupação do que? Eu vou deixar os meus preceitos, as minhas regras, como eles devem se comportar para serem o meu povo. E tanto que ele deixa registrado como esse povo deveria se comportar lá em Levítico 19. Ele diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Deus deixa instruções nesta carta de Levítico para o povo de Israel. Outra coisa, informação de data. Provavelmente o livro de Levítico foi escrito após o Êxodo até a morte de Moisés. Então nós estamos falando de 1446 a.C. a 1406 a.C. É o período que se acredita que foi escrito esse livro. Outra coisa interessante, é nesse livro que os sacerdotes, que nós vamos ver mais à frente nos outros livros do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é aqui nesse livro que eles iniciam o ministério. É aqui que as ofertas, os sacrifícios, as festas são iniciadas. Tudo sai do livro de Levítico. E depois a gente vê nitidamente na história de Jesus, cerca de 1500 anos depois. Jesus nasce 1500 anos depois disso e já está dentro dessa cultura baseada nos preceitos do livro de Levítico. Também demonstra, além de ele colocar quais são as regras, quais são os preceitos, aquilo que Deus deseja, no mesmo livro, no capítulo 10, ele já mostra o que acontece quando os sacerdotes, no caso, aqui nós vamos ver Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, fizeram, digamos assim, saíram fora do que Deus desejava dentro dos sacrifícios, dentro do trabalho do templo, e a Bíblia vai relatar ali no capítulo 10 que eles morrem por causa disso. Então Deus estabelece como é que deveria ser, e mesmo logo depois de ele começar a estabelecer, já tem gente que estava fazendo errado, e ali já acontece a primeira condenação por não fazer aquilo que foi predito, aquilo que foi deixado por Deus. E o objetivo de Deus com as ordenanças era de ter um povo diferente sobre a terra. Toda a cultura judaica é inclinada ao serviço e adoração a Deus. Você vai ver toda a cultura judaica, em todas as esferas, tudo é direcionado, tudo é relativo a Deus. Então, desde aquela época, Deus já teve essa preocupação de dizer, não, o povo de Israel será um povo diferente, será um povo que terá cultura diferente, que terá um pensamento diferente, uma moral diferente, conforme Deus quer. Santos. E os levitas, eram exclusivamente da tribo de Levi, que era filho de Jacó e Lia. Então nós temos essa questão até hoje em dia na igreja, nós falamos, este é levita, aquele é levita, porque faz o trabalho dentro do templo. Não que sejam levitas hoje em dia, porque levita era
exclusivamente aquele que vinha da tribo de Levi, da descendência de Levi. Quem não vem da descendência de Levi não é levita, mas nós usamos esse termo dentro da igreja. Os sacerdotes eram, exclusivamente da linhagem de Arão, que era filho de Levi. E não era, como pensamos, algo que qualquer descendente de Levi poderia ser. Nós temos alguma visão, a visão seguinte: poxa, todos que estavam ali, os sacerdotes, que faziam o trabalho de sacrifícios, esses eram descendentes de Levi. Em parte sim, mas eles eram descendentes de Arão, que era filho de Levi. Não poderia haver do filho de Levi outro que exercesse o sacerdócio a não ser os filhos de Arão. Então, a Bíblia vai falar assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. Levítico 8, 1 e 2. O trabalho sacrificial do templo era restrito aos filhos de Arão. Em Levítico 8, Moisés, inspirado por Deus, dá todas as instruções para Arão e seus filhos de como fazer os sacrifícios a Deus. Então, se você ler ali Levítico 8, você vai ver em todos os momentos Deus falando a Arão e os seus filhos como deveria ser feito o sacrifício. Então, dentro da ordem levítica, somente os filhos de Arão poderiam fazer os sacrifícios. E agora vamos ver um pouco da divisão, como é que está dividido o conteúdo do livro de Levítico, Do capítulo 1 ao 7 é a regulamentação das ofertas e sacrifícios de gratidão ou arrependimento de pecados. Então, nesses primeiros 7 capítulos, o livro de Levítico vai tratar sobre toda essa questão das ofertas e sacrifícios que eram feitas. Como deveriam ser feitas, com que deveriam ser feitas, de que forma, todos os parâmetros Deus deixou registrado. Do capítulo 8 ao 10, está o ritual de Moisés para consagrar como sacerdotes Arão e sua descendência, que nem eu acabei de falar no capítulo 8 de Levítico. Então, lendo do 8 ao 10, você vai ver Moisés, inspirado por Deus, implementando o sacerdócio, implementando a questão dos sacerdotes e sumo sacerdote. Aí nós temos do capítulo 11 ao 15, ali o livro vai definir o que é pureza e impureza perante os rituais que já foram instituídos. Também mostra as regras aplicadas a quem cometesse algo impuro. Então o livro deixa isso registrado. Ele mostra quais são os sacrifícios que tem que ser feito, quem vai fazer e por que deve ser feito, em que situação que eu devo fazer ou em que situação eu não preciso fazer porque eu estou puro. Do capítulo 16 ao 25, define que a vida tanto do povo quanto dos sacerdotes devem ser guiadas por princípio da santidade de Deus, justiça e amor fraterno. Ali Deus vai deixar registrado como deveria ser a questão de convivência do povo, independente se for sacerdote ou povo, de como todos deveriam se comportar. Do 26 ao 27, Deus vai deixar registradas as bênçãos ou maldições relativas à obediência ou não obediência desses preceitos que Deus deu. Então essa é uma primeira divisão que nós podemos ter dentro do livro de Levítico, sobre o que cada capítulo ali, cada grupo de capítulos trata. E depois nós podemos ter mais uma divisão. Você decide se você vai comentar elas, qual que você vai utilizar na sua aula. Mas 3 grandes temas que nós temos no livro de Levítico, 3 pontos que é importante a gente ver no livro de Levítico. Primeiro, o livro de Levítico registra que Deus habita no meio do seu povo. Isso é algo que a gente usa até hoje em dia, que Deus está no nosso meio, Deus está conosco, mas o livro de Levítico registra isso, Deus está com o seu povo. Aonde está escrito isso? E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, no primeiro verso do livro, dizendo, olha, ali no meio do povo, ali no meio que Deus falou com Moisés, com o povo. Outra coisa, a carta de Levítico traz um tema que Deus exige santidade do seu povo, ou seja, separação dos demais povos. O povo de Deus tem que ser totalmente diferente e totalmente inclinado a Deus. Olha só, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito
para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44 e 45. Então, mais um tema importante. Deus está com o seu povo? Deus exige que o seu povo seja santo e separado como ele é. E depois, Deus requer a expiação dos pecados do seu povo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vácuo e de ovelha. Então, perante os nossos pecados, na lei, você tinha que fazer um sacrifício para expiar aquele pecado, para aquele pecado ser, digamos assim, ignorado por Deus, ser esquecido por Deus, para você viver perante Deus de forma santa, de forma reta, de forma justa. Nós, na graça, não temos mais a necessidade desse sacrifício de animais. Nós temos o próprio Jesus que fez a expiação pelos nossos pecados. Ele mesmo se sacrificou para nós, assim, perante Deus, sermos feitos santos. Então, essa é uma divisão daquilo que Deus espera de nós, que está registrado no livro de Levítico. As coisas que Deus espera não mudaram. Deus está no nosso meio, Deus exige a nossa santidade e Deus exige que nós nos arrependamos dos nossos erros. E agora também vou trazer aqui para vocês 4 grandes blocos de Levíticos. Isso daqui, se você quiser talvez passar para os seus alunos, tem versículo a versículo informações importantes sobre esse livro. Primeiro, como é que era o acesso a Deus? Como é que o povo naquela época tinha acesso a Deus? Como é que eles se relacionavam com Deus? Bom, primeiro eles se relacionavam por meio de sacrifícios e ofertas. Então, aqui na outra coluna, eu coloquei todos os tipos de sacrifícios que eram feitos. Primeiro, holocaustos, que significavam expiação e consagração. Está no capítulo 1, do verso 2 ao 9. Oblações, que significava ação de graça a Deus. Está no capítulo 2. Ofertas pelo pecado, que significavam reconciliação. Está no capítulo 4. Ofertas pela transgressão, que significavam limpeza de culpa. Capítulo 6. E ofertas de paz, no capítulo 7. Então, a primeira forma que o povo tinha de se relacionar com Deus era através das ofertas e sacrifícios feitos. Depois, eles também tinham relação com Deus através dos sacerdotes. Porque diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, seu chamado. Eu acho que escrevi errado, irmãos, ignorem essa parte aqui, tá? Mas, primeiro ponto, através da mediação dos sacerdotes, na sua limpeza, no seu ornamento, na sua expiação, no trabalho que eles faziam do sacrifício e também dos seus exemplos de vida pecaminosa. Então Deus também mostrava, através dos sacerdotes, como o povo deveria se relacionar com Deus. Outro bloco, as leis. Leis especiais para o governo de Israel. Deus deixou parâmetros de como o povo deveria se alimentar, do que eles deveriam se alimentar, como é que seria a forma de alimentação deles. Também quando a limpeza, higiene, costume, moral, todas enfatizavam a pureza de vida como condição de obter o favor divino. E outra coisa, também a pureza dos sacerdotes e das ofertas. Então, um dos blocos fala que Deus deixa leis muito específicas para o povo de Israel. Outro bloco que nós temos também são das festas. As festas que são tradicionais do povo judeu estão registrados aqui no livro também. São as festas anuais. Primeira festa, a festa da Páscoa. A festa do Pentecoste também está no capítulo 23, é da Páscoa no capítulo 23. A festa das trombetas, no capítulo 23. O dia da expiação está no capítulo 16 e 23. E também a festa dos tabernáculos, que está no capítulo 23. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é cada festa aqui, mas você pesquisando, você consegue tranquilamente mais informações, ou até fazendo uma leitura, você já consegue entender o que são essas festas. E por quarto, último bloco, instruções gerais. Leis e instruções gerais para o povo de Israel. Então Deus deixou também algumas coisas que o povo deveria seguir. Primeira, o ano sabático, um ano em cada 7 a terra deixada sem cultivo. Então isso foi um preceito que Deus deixou para o povo de Israel. Olha, vocês vão cultivar durante 7 anos, parou um ano, vocês voltam novamente. Então isso é um preceito que Deus também deixa registrado no capítulo 25. O ano do jubileu. Um ano em cada 50 era designado para que os escravos fossem libertos.
as dívidas perdoadas e uma restituição geral tivesse lugar. Então Deus também deixa registrado aqui o ano do jubileu, aonde quem era escravo era liberto, dívidas perdoadas, para assim, digamos, não haver uma escravidão permanente dentro do povo de Israel. E terceiro, condições para bênçãos e advertência acerca dos castigos. Então Deus também deixa registrado: olha, povo, se vocês seguirem todos os meus preceitos, vocês terão essas bênçãos aqui. Mas se vocês não obedecerem os meus preceitos, como Deus de vocês, vocês também terão consequências e castigo por causa disso. Então, façam a minha vontade. Então, a gente vendo até agora, um pouco aqui do que a gente falou, a gente vê que Deus teve uma preocupação de deixar tudo isso registrado e de dar todas as diretrizes para o povo de Israel. Ponto crucial. O livro de Levítico define em muito a identidade e a conduta do povo de Israel. É a base para compreendermos o sacrifício de Jesus dentro dos padrões de sacrifícios judaicos. Tudo que nós vemos sobre Jesus depois, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro mudo que foi para o matadouro, ele é a oferta, ele é a expiação pelos nossos pecados, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente é lavado no sangue de Jesus. Todas essas coisas, todos esses termos que nós usamos, têm início em Levítico. Tem início onde Deus começa a definir todo esse ritual que Jesus depois cumpre com maestria, onde Jesus dá a sua própria vida em sacrifício, que é algo que o livro de Levítico deixa registrado. Então, professor, a minha aula é rápida, meus subsídios são rápidos, espero que tenha sido de proveito para você. O material vai estar disponível em nosso site para você baixar esse PowerPoint aqui e poder utilizar ele à vontade, sem nenhuma restrição. Os vídeos, todos os vídeos que nós gravamos aqui também, se você desejar reproduzir para outras pessoas, passar para outras classes, sinta-se à vontade, nós estamos aqui para ajudar. Espero que esse material sirva de bênção na sua igreja, na sua congregação. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção nesses 20 minutos que nós estamos aqui e que Deus continue nos usando sempre para indicarmos o caminho certo e levarmos as pessoas, através da palavra, a Cristo. Deus abençoe e obrigado.